Vamos lá, vamos lá. Tananana, facilita, mocar a API, mostra lá, cria o projeto novo, abre o VS Code e tal. É isso, então vai. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Matheus Castiglione e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo a gente vai implementar um mock de API. Então, imagina que você está construindo uma aplicação front-end, independente de qual seja a tecnologia, a biblioteca, o framework, então React, Angular, Vue, JavaScript puro, jQuery, Svelte, Elm, qualquer ferramenta que você está utilizando. Então, essa biblioteca ela funciona agnóstica de tecnologia. E a gente vai basicamente pegar uma aplicação front-end, então imagine que você está construindo e você ainda não tem a API pronta. Mas para que você não fique travado, para que você não deixe de construir o front-end, a tela, os componentes, o visual, a gente vai mocar a API. E essa API mocada, a gente está partindo da ideia que a gente teria já um contrato, né? Então a gente já teria o contrato público que a API iria retornar. Então esse endpoint vai retornar esse contrato e vai respeitar esse contrato. Então vai ter esses campos, esse tipo de campo, endereço, coisas assim. Então, em situações que vocês já têm isso, então já tem uma API, já tem um contrato, só que ela ainda está em desenvolvimento, vocês vão conseguir utilizar esse método de mock e desenvolvimento de uma maneira um pouco mais rápida, né, que não fique partes dependendo uma da outra. E dessa forma o processo de desenvolvimento não fica travado. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Eu vou começar a abrir o terminal aqui na minha máquina. Então deixa eu jogar ele full screen aqui. Vou navegar até a pasta de vídeos e aqui eu vou criar um novo projeto em React. Então, como eu falei, essa abordagem ela é agnóstica à tecnologia, mas eu vou utilizar o React, né? Então, create React app, vídeo mocando API. Então, vou dar um Enter. Aí aqui a gente tem que aguardar todo o processo padrão, o React baixar as configurações padrões, instalar as bibliotecas, instalar as ferramentas, fazer todo o boilerplate scaffold padrão pra gente aí. Então, terminou de criar o nosso projeto, vamos entrar aqui no projeto. E aí, para aproveitar, eu já vou fazer a instalação de algumas dependências que a gente vai precisar. Então, npm Redaxels, a gente vai entender para que serve esse Redaxels, por que a gente vai utilizar e coisas assim. Então, vamos aguardar o npm fazer a instalação dessa dependência para a gente. E também vamos fazer a instalação da Mirage.js, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer o mock da API. Então, como de costume, vamos aguardar o npm fazer a instalação para a gente. Maravilha. Então, vamos abrir esse projeto aqui no VS Code. Vamos aguardar aqui o VS Code. Beleza. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Aqui eu vou limpar bastante coisinha que a gente não vai utilizar nesse momento, então vamos apagar tudo isso aqui que nesse momento só interessa para a gente, o app.js e o index.js. Então aqui no index.js vamos remover tudo esse código aqui, vamos remover o Vittel, vamos remover o index.ss e o app vai ficar. No app a gente tira o SVG, tira o CSS, e vamos colocar aqui para retornar um H1 aqui, ó. Vamos retornar um H1. Deu tudo certo. Vamos lá no terminal. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui no terminal também. Beleza. Vamos dar um npm start para ele subir a aplicação para a gente. Então ele está subindo a aplicação, está aqui na outra tela, joga para cá, localhost 3000 padrão do React. Então, beleza. Então, ele subiu aqui, deu tudo certo. Então, é exatamente isso que a gente precisava. Agora, o que a gente vai fazer? Como a ideia não é focar muito no React, então, coisas, código de React, criar componente, coisas assim, eu tenho um código pronto. Então, deixa eu copiar ele aqui. Vou copiar o código. Aqui no app, vou dar um Ctrl A, apaga tudo e dá um Ctrl V.
Então, basicamente, esse é o código do nosso app.js. E o que ele está fazendo? A gente está utilizando dois hooks do React, então useEffect e useState, e estamos importando a biblioteca Redaxios. A biblioteca Redaxios, ela é muito parecida com a Axios, tipo, ela tem a mesma interface pública, o mesmo contrato de uso que a Axios. Então, a mesma forma que vocês utilizam Axios, vocês podem utilizar a Redaxios. E por que eu estou utilizando a Redaxios? Porque ela é uma Axios extremamente mais leve, tipo, ela é muito leve. Então, por exemplo, se a gente abrir aqui, ó, a Bundlefobia, vamos ver aqui, ó, a Axios. A Axios tem 13K minificada e 4K minificada e gzipada. A Redaxios, então marca aí, é 13 e 14. A Redaxios, ela vai ter 2, então aqui de 13 baixou para 2. E aqui acho que era 4, 13 e 4, de 4 baixou para 1. Então ela é muito menor e ela funciona da mesma forma. Então a maneira que a gente utiliza o Axios, depois a gente pode utilizar a Redaxios. E deixa eu só confirmar se a Axios ela recebe. E um detalhe também é que a Redaxios ela é tree shakeável, né? Então vocês podem ver que aqui não ficou tree shakeable. Se a gente abrir a Redaxios, vocês podem ver que aqui ficou a tree shakeable, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente consegue utilizar só o necessário nessa biblioteca. Então, uma vez que a gente importou, a gente não vai importar a biblioteca inteira, a gente não vai buildar e empacotar a biblioteca inteira no nosso código em produção. A gente vai só empacotar e o nosso código final em produção só vai ter o necessário que é utilizado da biblioteca. Então, isso é o que significa esse tree shakeable, né? Que ela consegue ser... É possível fazer o tree shake dessa biblioteca. Então, beleza. Então, aqui a gente tem nosso... Deixa eu trocar o título aqui. Vamos colocar aqui vídeo mocando na API. Vamos salvar, voltar lá no navegador. Então, tá aqui. E a gente tem uma aplicação bem simples. Deixa eu dar um zoom aqui, 200%. Tá ótimo. Basicamente é um to-do list, né? Então a gente vai listar tarefas e a gente vai adicionar tarefas na nossa lista. Então, se a gente olhar o componente, a gente já entendeu o Redaxios. Aqui a gente está criando uma instância do objeto Axios, então definindo o base URL. E o base URL a gente está simulando aqui uma api.matheuscategoria.com.br. Vamos supor que seria esse o domínio que a nossa API estaria rodando. Então a gente já está simulando aqui o domínio que a API estaria rodando. Aqui no nosso componente app a gente está definindo dois estados. Um estado que vai ser a lista de tarefas, o outro estado que vai ser a tarefa, o texto que foi editado no campo, né? Então, quando a gente vem aqui adicionar alguma coisa no campo, esse ASD vai estar registrado nesse estado aqui, que é uma string. E aí, quando a gente incluir ele na listinha aqui embaixo, ele vai estar nesse estado aqui, que é um array vazio. Depois a gente tem um useEffect, que basicamente faz um get para /API/tasks. Então, ele vai pegar esse /API/tasks, que vai concatenar com esse endereço aqui e vai ser um get para esse endereço aqui. E então a gente pega a resposta a gente vai ter lá no body dela, vai ser um JSON. E nesse JSON tem uma propriedade chamada tasks, que vai ser um array de tarefas. E essas tarefas elas vão ser um objeto que eles vão ter ID e elas vão ter name. Então, esse vai ser o retorno. Esse é o contrato que a gente já estabeleceu. Então, nossa API de GET vai retornar um objeto JSON com a propriedade tasks, que vai ser um array de um objeto de tarefas, onde cada objeto vai ter uma propriedade ID e uma propriedade nome. Então, a gente pega esse array e joga ali no nosso estado interno, que é a nossa listinha de tarefas. Uma vez que a gente fez isso, já deveria renderizar aqui no nosso mapper. Então, a gente tem um L, que para cada tarefa vai renderizar um LI, mostrando ali o nome da tarefa em si. Também tem uma função que vai adicionar quando a gente clicar no botão, a gente dá um enter, ou quando a gente submeter o form. Então a gente dá um enter aqui no campo, clicar no add, a gente submeter o formulário aqui de tarefas. A gente vai verificar se o texto existe alguma coisa, então se ninguém colocou só o espaço, se realmente tem uma string no texto. Se tiver, a gente vai fazer um post. Esse post a gente está passando como body um objeto JSON, e esse objeto JSON vai ter uma propriedade task, onde essa propriedade task vai ser a string que foi digitada aqui no campo. Ó.
Então, no post, a gente manda um body, que vai ser um JSON, com a propriedade task, que é a string digitada aqui no campo. Depois a gente pega a resposta. Se deu certo, a gente vai pegar a resposta, vai retornar um objeto JSON com a propriedade task. Aí essa task vai ser um objeto, que já vai ter o ID e o name, mesma interface que vai estar aqui na listinha nossa de objeto. E a gente pega, concatena com todas as tarefas atuais, mais essa tarefa nova que foi criada. E depois a gente vai lá e limpa o valor do campo. E por último a gente tem o formulário, que na função de submit ele vai fazer exatamente o que a gente viu. O input, que é cada digitação, cada change dele, cada tag que a gente digitar e mudar o valor dele, a gente pega e atualiza o nosso estado task. Então passando aqui o valor do estado task para o valor do campo. E temos o botão de adicionar, que vai de fato submeter o nosso formulário. Então é isso. Então se a gente voltar aqui no navegador, vou abrir o console, vou dar F5. Então ele tentou fazer um get lá para nossa... deixa eu dar um zoom aqui no terminal. Ele tentou fazer um get para aquele endereço que a gente viu, que é a base URL mais o /p /tasks. E deu erro porque não existe, né? Tipo, não existe esse domínio, não existe. Essa API não existe, então vai dar erro porque de fato essa API não existe. E se a gente tentar digitar alguma coisa e clicar no add, ele também vai dar erro. Então ele fez um post para o mesmo endereço, só que também deu erro porque não existe esse domínio, né? Esse subdomínio api.matheuscastiglione, não existe esse endereço, não tem nada configurado para responder para esse domínio. Então o que a gente vai fazer? Nesse momento, para a gente não ficar travado no desenvolvimento, a gente vai vir aqui no index.js e a gente vai mocar a nossa API. Então, para isso, a gente vai fazer um import aqui, ó, da Mirage.js. Vamos importar a classe server. E aqui a gente faz new server, instancia aqui a classe, e para essa classe a gente vai passar um objeto de configurações. Se a gente voltar aqui da F5, vocês podem ver que nesse momento, quando a gente instanciou esse server aqui, a Mirage já está interceptando as requisições. Ó. Então deu um erro porque a gente tentou fazer um get para uma Matheus e não tinha nenhuma rota configurada para essa requisição. Ou seja, a requisição de fato não aconteceu. Então se a gente abrir aqui o network, ó, e dar um F5, aquela requisição não aconteceu. E a mesma coisa, a gente vai no campo fazer um post, ó, a requisição não acontece. Por quê? Porque nesse momento a Mirage.js ela já está interceptando as nossas requisições. Né? Então qualquer requisição, request, HTTP que é feita na nossa aplicação, a Mirage já vai interceptar. E aí, falando um pouco sobre a Mirage.js, da Mirage.js, é essa biblioteca aqui, ó. Então, miragejs.com. Então, basicamente, a gente consegue construir funcionalidades no front-end até mesmo se a nossa API não existir, que é realmente o que a gente está precisando, né? Então, a gente quer não travar o desenvolvimento front-end porque a nossa API não existe, mas a gente já tem o contrato, a gente já tem os endpoints, a gente já tem os verbos, a gente já sabe como deveria funcionar a nossa API. Mas o único ponto é que ela ainda está em desenvolvimento. Então, beleza. Então, voltando para cá, o que a gente vai fazer, né? Para esse objeto que a gente vai passar de configurações, um deles é uma função chamada routes. E essa função chamada routes é a função que de fato vai configurar as rotas da nossa API. Então, por exemplo, qual vai ser a base URL, qual vai ser o namespace, qual vai ser os gets, qual vai ser os posts, qual vai ser o endereço. Então a gente consegue configurar tudo isso nessa função routes. Aí basicamente a gente fez o seguinte, ó, então a gente tinha lá um /pi /tasks, né? Que era um get. Então this.get, ó, para /tasks, o que a gente quer fazer? A gente nesse momento quer fazer um return de um array vazio. Vamos salvar, voltar para cá e recarregar. E ele deu erro, né? Porque não existe, a gente não tem nada configurado para esse ponto Matheus Castiglione /pi /tasks. A gente só configurou para /tasks. E quando a gente configura somente essa rota, né? Tipo somente this.get, this.post, this.put, isso daqui ele vai pegar o endereço da aplicação, ó. Então, nesse caso, se a gente fizesse uma requisição para localhost /tasks,
aí sim ia interceptar, porque a gente só colocou barra tasks, ele vai pegar o endereço da aplicação e concatenar aqui com barra tasks. Só que no nosso caso a gente tem um domínio e a gente tem um namespace, né? Tipo, o domínio seria api.mateuscastiglione.com.br e o namespace seria o barra API. Então, para configurar isso, aqui na função routes, a gente faz o seguinte, ó, this.namespace é igual API e this.url prefix é igual http api.mateuscastiglione.com.br. Então, basicamente é isso. A gente está configurando uma URL, um prefixo de URL, que seria esse base URL aqui. E a gente está configurando um namespace, que seria esse barra API das suas chamadas. Voltando no navegador, dando F5, a gente pode ver que agora deu erro, né? Então, por que deu erro? Porque ele tentou ler um ponto map de undefined. Por que ele tentou ler um map de undefined? Porque o nosso endereço, ele esperava receber um objeto JSON com ponto task, só que a gente está retornando um array. Então aqui a gente está retornando um array, ó. Então a gente pode retornar aqui o objeto, vai ter a propriedade tasks, que vai ser um array vazio. Se a gente salvar e dar F5, beleza. Então ele falou, ó, Mirage, ele fez uma requisição pro get para esse endereço aqui, foi um get e deu 200, deu certo. Então, e a resposta foi ó, objeto JSON com a propriedade tasks com array vazio. E se a gente respeitar o nosso contrato, então, por exemplo, ó, ID 1 e name minha primeira tarefa, e a gente voltar lá e recarregar, tá aqui, ó, minha primeira tarefa. Então, esse mock aqui, ele tá dando, funcionando exatamente como deveria, né? Então, vamos fazer a mesma coisa agora para o post, né? Então, this.post para barra tasks. E o que a gente espera retornar no post? A gente espera retornar um objeto que vai ter um task, que vai ser esse novo objeto, né? Então, ID 2, name, minha segunda tarefa. Vamos salvar, voltar na página, recarregar. Tem a nossa primeira tarefa. Se a gente adicionar aqui, ó, tá lá, minha segunda tarefa. Então, a gente já conseguiu fazer um mock das nossas endpoints. Só que seria muito bom a gente fazer umas coisas um pouco mais avançadas, né? Então, só isso aqui seria o suficiente. Mas tem mais coisas que a Mirage pode fazer. Então, a gente pode, por exemplo, criar até um banco de dados de memória. Então, por exemplo, aqui uma das configurações que a gente pode fazer é passar uma propriedade models, que vai ser um objeto com todos os nossos modelos. Então, aqui eu vou colocar task, que vai ser do tipo model. E da onde vai vir esse model? Vai vir ali da Mirage. Então, esse model está vindo aqui da Mirage.js. E o que é esse model? Esse model tem algumas funções básicas de CRUD. Então, busca todos, cria um novo, atualiza, deleta. Então, esse model aqui tem algumas operações básicas de um CRUD. E beleza, então o que a gente quer fazer? Agora no return aqui, a gente vai retornar no lugar desse array fixo. A gente vai receber aqui, comparando a função, ó, vamos transformar essa função num async await. A gente vai receber aqui um esquema. Então, o primeiro padrão dessa função get é esse esquema. E aqui a gente quer fazer o seguinte, await schema.task.all. Né? Por que tasks? Por que tasks aqui? Porque esse model, a Mirage vai pegar o nosso modelo e vai colocar no plural o nome dele. Então, por isso que aqui a gente está utilizando o tasks, porque ela vai pegar esse model, a gente está passando um tasks, ela vai colocar o tasks no plural. E aí a gente quer fazer o seguinte, vamos retornar só isso por enquanto. Ó. Vamos lá, atualiza a tela, deu erro, né? Então a gente recebeu a requisição, só que a resposta, ó, dentro do nosso tasks, ele tem um nome do model e ele tem aqui um models, né? Então esse models que a gente quer retornar para o front, que é o nosso array de tarefas. Então aqui a gente pode colocar um parênteses nesse array, ponto models. Então vamos voltar lá, recarregar, deu certo, fez a aquisição, a nossa resposta aqui foi um objetinho com tasks, que é um array vazio. Agora, uma outra coisa muito comum também é a gente trabalhar com um esquema de seeds, né? Então, no banco, na API, quando a gente está falando um seed,
Um seed é uma maneira de a gente popular um banco de dados, né? Então a gente vai ter uma tabela e essa tabela tem alguns valores default. Então a gente pode criar seeds para criar esses valores default. E aqui na Mirage.js não seria diferente. A gente pode ter a função seeds. Vamos colocar aqui uma vírgula. Essa função seeds, como parâmetro aqui, a gente tem um server. E aí o server, a gente tem uma função, ó, server.create. Então, o que a gente quer criar? No modelo task, então, o primeiro parâmetro a gente passa o nome do modelo que a gente quer criar. E o segundo parâmetro a gente vai passar o objeto, né? Então, a chave name, que vai ser minha tarefa. E só isso, né? Então, seria só name, minha tarefa. Por que só name? Porque o ID, a própria Mirage.js vai ser responsável por colocar pra gente. Então, todo módulo ela sabe que tem que ter um ID auto-incrementável, né? Tipo, a gente criar uma tarefa, o ID vai ser 1. Criar duas tarefas, o ID vai ser 2. Criar três tarefas, o ID vai ser 3. Então, esse ID já é uma chave primária auto-incrementável do modelo da Mirage.js. Então, a gente passa só o adicional, porque o ID já é implicitamente existente. Então, voltando na página e recarregando, a gente pode ver que está aqui, ó, minha tarefa. Então, ele processou esse seed. E além dessa forma de processamento, a gente pode fazer... Então, a gente quer criar várias tarefas, né? A gente vai ter que criar uma por uma, toda dessa forma aqui. A gente pode fazer diferente. A gente pode vir aqui, server.createList. A gente passa qual vai ser o módulo vai ser task. Aí a gente passa quantas tarefas que a gente quer criar. Então, a gente vai falar que a gente quer criar, por exemplo, 12 tarefas. Vamos salvar, voltar na página e recarregar. Então, ele criou. Tem 12 tarefas aqui, só que ele não está mostrando, né? Tipo, ele não está conseguindo renderizar. Por quê, né? Porque aqui na resposta, você pode ver que todos os nossos módulos ele só tem ID. Porque o ID é aquela chave primária auto-incrementável que a Mirage coloca em todos os módulos. Então, ele não tem uma propriedade name. Para isso, a gente pode utilizar o esquema de factories da Mirage.js. E aí, para cada módulo de factory, a gente pode ter várias coisas. Então, para o módulo tasks, a gente vem aqui criar um factor.extend. Esse factor a gente está importando também aqui da Mirage.js. E o que a gente quer fazer, né? Então, a gente passa aqui um objeto onde cada propriedade do nosso modelo a gente transforma numa função. Então, a gente tem a propriedade name, vai ser uma função. E essa função, ela recebe o index como parâmetro. Então, se a gente está criando 12, ele vai receber 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É como se fosse um index de um array. Então, a gente coloca aqui o i, e o retorno dessa função vai ser o valor que ela vai ser passada para a propriedade name, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, return, vamos colocar aqui uma template string que vai ser tarefa. Vamos concatenar com o i mais 1. A gente voltar na página e recarregar. Tá lá, ó, tarefa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e tarefa 13. Ah, mas se a gente quiser mais propriedade, a gente coloca uma vírgula e transforma as outras propriedades na função. Então, por exemplo, age. A gente quer transformar o age em return 10. A gente quer ter uma propriedade active, que se vai estar ativa ou não. Return falso. Vamos salvar, voltar lá, recarregar. Nada mudou, mas se a gente olhar aqui a resposta, então esses objetos que a gente instanciou, eles vão ter aqui o active falso, eles vão ter idade 10, ó. Então, a gente consegue criar quantas propriedades a gente quiser. Então, cada propriedade tem que ser uma função, o nome da função vai ser o nome da propriedade. O retorno dessa função vai ser o valor da propriedade em si. E por fim, vamos fazer o nosso post aqui, né? Então, a gente ainda está fazendo ele de forma mocada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer também um async. Então, a gente vai receber aqui um esquema. Então, o primeiro parâmetro da função aqui que a gente passa como callback para nossas rotas sempre vem um esquema. E aí, o segundo aqui no post, a gente vai receber a request. Né? E o que a gente quer fazer? Então, a gente vai ter aqui a nossa informação. Então, vou chamar de const data, json.parse, request.requestBody. Então, aquele objetinho body que a gente está passando
lá no front-end, ele foi transformado como string, foi transformado em bytes, a gente passou aqui para a nossa API, a gente conseguiu transformar de novo numa string, a gente está fazendo aqui o parse agora para um objeto JSON. E agora o nosso return, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui no tasks, a gente vai fazer um await schema.tasks.create, onde name vai receber o valor de data.task. Por quê? Porque a gente passa aquele objetinho no front-end, que vai ter uma propriedade tasks para esse objeto data. Então, dentro do objeto data, pega a propriedade tasks, que é a string que foi digitada no campo. Então, a gente vai fazer isso aqui. Só que um detalhe, isso aqui vai retornar um outro objeto muito parecido com o que a gente fez aqui, ó. Então, aqui tinha o model name, a gente tinha o modus, dá para pegar o modus. E desse daqui, a gente precisa pegar o attrs. Então, essa propriedade attrs que retorna da função create que a gente precisa criar, que vai ser os atributos da nova tarefa. Teoricamente é isso. Vamos voltar para lá, recarregar. Então, aqui nossas tarefas, vamos adicionar mais uma. Nova tarefa. Adicionar, limpou o campo, fez um post para esse endereço, deu 201 porque foi created. A resposta a gente respondeu aqui, ó, nova tarefa com o ID 14. E está aqui embaixo, ó, nova tarefa com o ID 14. E por último, tem várias coisinhas que a gente pode simular também nessa API. Então, por exemplo, imagine que esse get a gente quer colocar um loading, aí esse loading a gente quer renderizar alguma informação. A gente pode simular, como terceiro parâmetro dessa função get, a gente passa um objeto de configurações. E uma dessas configurações é o timing, ou seja, qual é o tempo que a gente tem que demorar para essa requisição ser respondida, tipo esse mock ser respondido. Então a gente passa aqui o tempo em milissegundos, a gente vai passar 3.000, né? 3.000 milissegundos seria 3 segundos. Então se a gente voltar na API agora e dar 5, ó, vamos lá, 1, 2, 3, respondeu, então tá lá, ó. Aí a gente pode fazer algumas coisas um pouco mais elaboradas. Então, por exemplo, pode vir aqui, ó, const with loading, update is loading. Por padrão vai ser um useState falso. E aí o que a gente quer fazer? Então, se is loading, a gente quer fazer um return está carregando. E aí, quando a gente cair nesse useEffect, a gente faz um update is loading para true. Se deu certo aqui a requisição, a gente tem uma resposta, a gente faz um update is loading falso. A gente poderia também fazer aqui no catch, para caso dê erro também, a gente tirar o load, porque se der erro da forma que está aqui, o load nunca vai sair, mas é só um detalhe. Se a gente recarregar, então tá lá, ó, está carregando, recebeu, retornou, tá lá, ó. Então F5 de novo, está carregando, tá lá. E aí a gente pode fazer a mesma coisa aqui no post. Então update is loading, a gente coloca true. Se tudo deu certo, update is loading, a gente coloca, a gente coloca para falso. Então vamos lá, está carregando, adicionar uma nova tarefa, adicionou, está carregando, adicionou, tá lá, só que foi muito rápido. Então vamos simular aqui um post. Imagina que a gente tem que fazer várias coisas no post, a gente tem que separar evento, a gente tem que fazer várias coisas assíncronas, derivar informação, fazer várias coisas, várias validações, isso demoraria, né? Então a gente pode fazer aqui um timing de 5 segundos, 5.000 milissegundos seria 5 segundos. Voltando na API, recarregando, então tá carregando, vamos adicionar uma nova, ASD, adicionar, tá lá, carregando. E aí, de fato, respondeu e aí ele adicionou na nossa lista de tarefas. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então, através da ferramenta biblioteca Framework Mirage.js, a gente conseguiu mocar nossa API. Então, a gente tinha uma situação que o front-end ficaria travado, o desenvolvimento ficaria travado. Então, através da Mirage.js, a gente conseguiu mocar a API, então a gente conseguiu mocar endereço, a gente conseguiu mocar tempo de resposta, a gente conseguiu mocar o contrato da API, verbos da API. Então, assim que a API estiver pronta, disponível para uso, a gente basicamente poderia ir lá e
desfazer o mock, comentar a linha do mock, ou colocar alguma condição para o mock ser feito ou não. Então, por exemplo, só cria o mock se tiver uma variável append e tal. Então a gente poderia tirar essa variável de ambiente, o mock não ia ser feito. Então a gente consegue tirar essa dependência do front-end sempre ter que ter uma API, tipo a API sempre vem primeiro, e esse fluxo, esse custo de sincronização, de comunicação, a gente conseguiu diminuir isso um pouco. É claro que não é a única maneira de fazer isso, então tem várias maneiras de mocar uma API, tem várias maneiras de tirar essa necessidade do front-end, de sempre ter que ter uma API, de precisar aguardar a API estar pronta ou não, para o desenvolvimento do front-end começar, e através da Maria.js é só uma das N possíveis possibilidades, né? Então, por exemplo, uma outra possibilidade poderia ser a gente mocar o serviço do front-end, né? Então, caso você utilize alguma camada de serviço, então imagine que você tem um front-end e uma aplicação com Redux, aí você vai ter uma ação que vai chamar um Redux, o Redux vai chamar um Saga ou um tanque, o Saga ou o tanque vai chamar uma API, que pode ser através de um serviço ou pode ser através da Actors direta. Então essa última etapa de chamar uma API, seja com a Actors, seja com um serviço, a gente consegue mocar, a gente consegue ter uma resposta ali para o Saga, para o tanque, pega a resposta, dispara na requisição, atualiza a história, atualiza a tela. Então tem várias maneiras de ser feito, essas são duas possibilidades que a gente consegue seguir para destravar essa necessidade do front ter que ter um back, travar o front, essa gargalo, esse custo aí de sincronização e comunicação e dependência entre as duas frentes. Então a gente se vê na próxima sexta. Tchau!